Olá a todos, tudo certo? Vou mostrar para vocês aqui como fazer um diagrama de caixa utilizando o Excel. Nele é bem simples, tá? Então vou selecionar aqui o tempo, selecionando todos os dados, ok? Vou lá inserir aqui nesse gráfico aqui, tá certo? De estatística, caixa estreita. Prontinho, tá feito o gráfico. Esse gráfico é sobre tempo, certo? Muito bem. E aí, o que a gente pode identificar? A gente tem um diagrama de caixa aqui, certo? Ele tá, não está totalmente, não está assimétrico, né? Ele está levemente simétrico, né? Aqui tem um pouquinho mais esticado aqui embaixo do que aqui em cima. Aqui tem uma leve assimetria, tá certo? Mas, no geral, ele tá bom. Em questão de simetria, ele tá bom. Em questão de mais uma preocupação nossa maior do fazer o diagrama de caixa, eu diria que é determinar se existe ou não valores fora do padrão, ou chamados outliers. E aqui apareceu um pontinho, né? Esse pontinho nos diz que tem um outlier. Se eu segurar aqui, tá? Tem o número 58, valor 58 de tempo. Muito bem, ele não faz igual o Minitab, que ele indica qual linha tá. Aí você tem que ir procurando, tá? Aqui no nosso caso está na linha 11. Mas funciona bem, tá? O Excel também trabalha bem isso aqui, o diagrama de caixa. Lembrando que o Excel 2016 para frente consegue fazer isso aqui. Os outros, 2013 eu não me lembro, mas eu acredito que não faz, né? Nem o Excel mais antigo não faz isso. Ele partiu de alguns anos para cá, mas eu sei que o 2016 e o último faz, tá? Esse aqui é o 365, ele faz esse tipo de gráfico. Muito bem. Para a gente determinar, o segundo passo é determinar se esse 58 ele é um valor fora do padrão de forma extrema, né? Ou seja, um outlier extremo ou um outlier suave. Como que eu vou fazer isso? Ele também, como o Minitab, se eu clicar na caixinha aqui, ele não vai me dar os valores, tá certo? Não tem os valores, ok? Então, eu vou ter que calcular. Eu vou ter que calcular o quartil 1, o quartil 3, o D e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Quartil 1, função fx, procuro aqui, quartil. Vou trabalhar com quartil exclusivo, você tem um exclusivo e inclusive, né? O inclusive o quartil 1 seria 25% com o número, 25%, e o exclusive abaixo do número eu tenho 25% do conjunto de dados. Então eu trabalho mais com o exclusive, tá certo? Então vamos lá. Matriz, qual é a matriz? É o conjunto de dados. Lembrando, né, se você quiser ser mais rapidinho, segura Ctrl Shift para baixo. Você vai selecionar todos os números. Qual quarto que a gente quer? A gente quer o primeiro, né? Então, vou lá. Quartil 1. Se você colocar 0, você tem o valor mínimo. Não é quartil, tá? É valor mínimo. Quartil 1, quartil 2, que é a mediana. Quartil 3. E o valor máximo, que é o 4. Não tem quartil 4 também. Aí já é o valor máximo, tá certo? Então, a gente tem o primeiro, segundo e terceiro quartil. Cada um tem 25%. Então, o quartil 1, 25%. Quartil 2 seria 25 mais 25. Então, tem 50% dos valores abaixo dele. E o quartil 3, 75% abaixo. Tá? Então, vamos lá. Quartil 1 é 15,25. Então, 25% do meu conjunto de dados está abaixo de 15,25. O quartil 3 vai ficar fx. Quartil de novo. Ok. Matriz, seleciono os conjuntos de dados. E o quartil 3 agora. Pronto. Ok. O D é o intervalo interquartílico. Como que eu calculo isso? Igual ao quartil 3 menos o quartil 1. Tá? Então, pronto. E a gente vai olhar aqui no gráfico, a gente vê que o ponto está acima. Quando o ponto está acima, é o quartil 3 mais 3D que eu vou usar como referência. Se o ponto estivesse abaixo, é o quartil 1 menos 3D. Por quê? Porque o quartil 3 é meu extremo em cima
e o quartil 1 é o meu extremo embaixo. Então, a partir do extremo, eu vou calcular essa quantidade de desvios. Tem também o quartil 3 mais 1,5 vezes D, que é onde você delimita os valores suaves. Mas como o nosso gráfico já mostra que existe um valor fora do padrão, eu só tenho que determinar se ele é muito fora, né? Se ele é extremo ou se ele é suave. Por isso que uma conta só já é suficiente. Se tiver mesmo o meu limite e aqui ele está ultrapassando o meu limite, ou seja, está muito mais longe da caixa do que o limite, eu tenho um valor extremo. Se ele estiver mais próximo da caixa do que o limite, eu tenho um valor suave. A mesma coisa acontece para baixo, tá? Então, vamos lá. Igual quartil 3, aqui, mais 3 vezes o D. Pronto. Aí, o meu limite é 46,25, se eu for calcular aqui para cima. Então, 46 está passando por aqui, né? E você vê que o nosso ponto, ele está acima, né? No caso aqui, acima, não necessariamente porque está acima. Se estivesse embaixo, não seria acima, seria abaixo. Então, a gente fala o seguinte, ó, a caixa é o que eu considero aí dentro da normalidade. Então, a gente tem uma tolerância, logo após a caixa, tem uma tolerância de 1,5 vezes o D, tá? E aí eu consigo ter aí valores, começa a ter valores fora do padrão, de forma suave, e depois muito fora do padrão, de forma extrema. Então, esse cálculo aqui, ele determina para mim qual é o meu limite, ok? Então, 46,25, 58 está mais longe da caixa do que o 46, ou seja, ele está mais longe do que o limite calculado, sendo assim um valor extremo. Se fosse abaixo, gente, fosse abaixo, por exemplo, vou só citar que se eu for calcular que vai dar negativo, não existe tempo negativo. Então, só para exemplo, se o meu limite fosse 5 e o valor obtido fosse 0, né, ele está mais longe do que o limite, então ele também seria extremo, tá? Então, 0, no caso, seria extremo se o meu limite fosse 5, ok? Muito bem. Então, aqui a gente já determinou que o valor aqui é extremo. Extremo. Então, 58 seria um valor muito fora do padrão. Muito bem, gente. Então, o diagrama de caixa seria isso para fazer no Excel. Também não é muito complicado. E é só, tá? Obrigado, valeu. Dá um like aí, tá? Joia. Tchau, tchau.